a aula. Desculpa pelo atraso, mas deu problema no link, tá? Então nós vamos trocar, testar várias vezes até que o link desse certo. Mas legal, vamos começar. A nossa disciplina vai ser macroeconomia, tá? É uma disciplina que ela não é difícil de entender desde que nós não percamos aula, tá? Porque, olha, tem um livro-texto, nós vamos passar algumas atividades durante as aulas, porém, há necessidade de acompanhar desde o princípio para poder entender como é que funciona, né, essa máquina chamada economia, que na verdade a economia ela se divide, né, em alguns grandes grupos, né? Então a gente pode dizer que nós temos a microeconomia, que vai tratar diretamente das questões da empresa, as questões do cotidiano, dos negócios. E nós falamos da macroeconomia, que trata dos grandes blocos, né? Então, aí, quando falamos de macroeconomia, nós temos que falar de políticas econômicas, de estrutura do sistema financeiro. Então, há necessidade de, desde o princípio, haver um acompanhamento para poder entender, né, o funcionamento da macroeconomia do país. Porque todo o acontecimento do país, aquilo que chega até nós, pessoas comuns, depende de políticas macroeconômicas, né? A gente diz o seguinte, olha, é gerado empregos, mas é gerado empregos, muitas vezes, por quê? Porque o governo federal está fazendo políticas macroeconômicas, que vai abastecer de crédito ou vai abastecer de subsídios algumas regiões do país. Isso vai fazer com que empregos sejam gerados, o agronegócio possa acontecer, a indústria possa atuar, ok? Mas vamos falar um pouquinho, então, do nosso modelo de ensino. Eu estava olhando a lista de presença, a maioria de vocês já teve aula comigo. Eu acho que em alguns semestres atrás nós já trabalhamos juntos, tá? Então, o meu modelo de trabalho à distância, né, ele não vai ser muito diferente do modelo que a gente fazia presencialmente, né? Então, nós fazemos, aliás, é bom a gente entender direitinho, né? As nossas aulas, elas não são EAD, né? Porque o EAD é todo um modelo já estruturado, né? Com atividades já montadas, né? Em que o aluno ele interage, né, com uma plataforma. Normalmente ele não tem contato direto com o professor, ele pode ter contato com um tutor em algum momento. No nosso caso é diferente, a nossa aula é presencial, nós interagimos, né? O professor ele trabalha a aula com vocês, o professor tira dúvidas, tá? Tudo isso ao vivo, né? Então é diferente de um modelo EAD, tá? Quer dizer, é um modelo que nós vamos ter que conviver ainda durante algum tempo, em virtude da pandemia, porque ter aula presencial depende de autorização, no nosso caso, do governo do estado, né? Sem isso nós não podemos ter aula. A universidade já tem aulas práticas presenciais, né? Porque isso já foi aprovado, né, via governo, mas no nosso caso ainda nós não podemos ter aulas presenciais. Então as nossas aulas são ao vivo, né?
e um modelo que nós já fizemos no primeiro semestre. No primeiro semestre, nós começamos trabalhando com telas de PowerPoint, até que nós passamos a usar a plataforma da Microsoft, o Teams, e nós nos adaptamos a isso. As provas foram feitas através do AVA, então vamos dizer que é um modelo que nós já temos alguma familiaridade. Tá? É possível tirar dúvida, é possível conversar, é possível debater, nós podemos fazer muita coisa através desse modelo aqui. Tá? Então, nós já temos um calendário acadêmico, né, que já está pronto. A prova B1 ela vai acontecer por volta do dia 5 de outubro, pode ser que mude ou não mude esse dia, mas está previsto para acontecer em outubro. E a B2 deve acontecer próximo do final de dezembro, então é uma data que ainda pode ser alterada. Tá? Então, nós temos calendário acadêmico já para trabalhar. Então, olha, o nosso modelo de AVA hoje é um modelo que nós chamamos de híbrido, né? Vocês interagem com o AVA, tem atividades do AVA que vocês devem fazer, porque vocês vão estar pontuando, e tem atividades que o professor vai dar para vocês em sala de aula e vocês vão pontuar também, tá? Além da pontuação de prova. Tá? Então, esse modelo é um modelo híbrido. Então, vocês não devem deixar de acessar o AVA e fazer as atividades que são postadas lá de forma institucional. Então, vocês têm que trabalhar o AVA. Inclusive, todos os cursos desse semestre aqui, eles terão desafio nota máxima, que é a oportunidade que vocês terão de acumular mais pontos. Então, não devem deixar de fazer as atividades do AVA. O professor também vai colocar algumas atividades no AVA, tá? E é alguma coisa que nós temos que combinar, tá? O ideal será que eu coloco as atividades no AVA, tá? Vocês colocam um prazo para fazer, vocês fazem as atividades. O ideal será mandar através do representante da turma, tá? Mais adiante eu vou colocar uma telinha onde tem o meu e-mail institucional, tá? Então, o ideal seria, e aí vai muito daquilo que vocês combinaram com o representante. Vocês fazem os trabalhos, muitas vezes os trabalhos, como também em sala eu já fazia, né? Esses trabalhos algumas vezes são em grupo, então vocês fazem o trabalho, encaminham para o representante encaminha pelo e-mail institucional para mim. É mais prático porque chega de todo mundo junto, né? E eu sei também que nem sempre, né, trabalhos são feitos dentro de prazo. Algumas vezes os trabalhos são feitos depois, por N motivos. Vou receber também, né? Também pode ser mandado individualmente lá para o meu e-mail institucional. Eu vou estar sempre acompanhando, tá? Para ficar mais prática a comunicação, eu vou passar depois para o representante o meu WhatsApp, tá? Talvez até alguns de vocês já tenham, que eu devo ter divulgado quando eu dei aula para vocês, mas eu vou passar para o representante e aí a gente vai conversando pelo WhatsApp também, ok? Então, só para relembrar algumas coisas. Esse modelo de aula tem atividade de AVA que vocês devem fazer e vão existir aquelas que nós chamamos o desafio nota máxima, vocês devem fazer também. Também no AVA serão postados trabalhos do professor. Tá? Então, normalmente, como é que eu faço? Eu posto o trabalho no AVA e divulgo também durante a aula. A nossa aula sempre será na quarta-feira de manhã
né? Essa semana aqui houve um pouquinho de atrapalhação, né, no ingresso, em virtude do link. Por quê? Porque a instituição criou um modelo que nós vamos cadastrar, onde vocês não terão que buscar novos links. O link sempre vai estar disponível para vocês através do AVA. E para o professor a mesma coisa, né? No momento que eu fizer o cadastramento, esse link será o mesmo até o final. Tá? Isso deve acontecer a partir da semana que vem. Tá? Essa semana, em virtude de ainda estar em teste, a gente está usando o modelo antigo, né? Onde eu entro lá na sala que eu criei, eu pego o link, transformo em um link palatável para vocês lá no AVA e vocês entram. Tá? Então, por isso é que atrapalhou um pouquinho. Tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer. A nossa disciplina, ela tem um livro, né, texto, ok? Então, esse livro-texto, ele, ele ainda não, para mim, eu ainda não consegui baixar, embora eu tenha, né? Eu vou pedir para que vocês depois tentem lá no AVA baixar esse livro aí, tá? Se vocês tiverem dificuldade para baixar, eu mando para vocês também por e-mail, tá? Porque eu tenho esse livro em arquivo. Aí eu mando para vocês, tá ok? Então, acho que de informações que eu tinha para passar para vocês seria isso. Agora, eu vou pedir para que vocês abram o microfone, que eu queria saber quem é o representante da turma, tá? Só para mim poder, né, depois passar meu WhatsApp para ele. Quem é o representante, pessoal? Pode abrir o microfone, por favor. Oi? Tá baixinho. Fala de novo. Sou eu, professor, Nadine. Quem que é o representante? Nadine, A Nadine? isso. Legal. Tá. A Nadine acho que está na sala, né, Nadine? Se tiver, abre o microfone. Pelo menos acho que estava, Sou né? Não sei se eu, ainda está. professor, eu tô falando. É você mesmo que está falando? É que eu não estava achando aqui. Isso. Legal, Nadine. Então, Nadine, o meu, se vocês quiserem anotar, eu vou falar meu e-mail institucional. Tá? Eu dou um tempinho aí para pegar um papel para anotar. Posso falar? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar uma telinha com vocês, ali vai ter meu e-mail. Espera aí. Tá bom, se quiser falar, eu tô anotando aqui. Tá? Mas espera aí, vou colocar, fica fácil. Espera aí, tá subindo, tá? Olha, vê se subiu para vocês. Subiu, gente? Subiu. Meu e-mail institucional é paulo@anhanguera.com, tá? É um e-mail que vocês podem se comunicar comigo. E Nadine, manda depois um e-mail para mim, que eu mando para você o meu WhatsApp, que não é o anterior, tá? Eu montei um WhatsApp somente para a gente se comunicar, Tá bom, então. tá bom? Todo mundo anotou? Que aí eu vou tirar a telinha para entrar novamente. Beleza? Pode tirar?
Pode, já mandei lá no grupo da sala. Legal, obrigado, viu? Então, voltando aqui, tá? Nós estamos em 14 na sala, tá ok? Eu vou pedir agora, se vocês quiserem, e se vocês estiverem à vontade, para abrir a câmera para mim e olhar um pouquinho para vocês e lembrar um pouquinho de vocês, porque nós já trabalhamos juntos. Vamos lá, gente. Abra a telinha, abra o microfone, vamos dar um alô, para a gente ver se a gente vai lembrando de Tá vocês. jóia, professor. Tá doida. Acho que a maioria deve lembrar. Ô, professor, eu só não abro aqui que tá em obra e tá mó barulho aqui, tá muito complicado de fazer as coisas. Ó, olha só. Estamos em obra, aí na próxima aula eu abro, pode deixar. Mas não tem problema. Eu tô, olha, para vocês terem uma ideia, eu estou trabalhando na minha chácara, né? Eu vim para cá não para me esconder da pandemia, eu vim para cá porque tinha obras para fazer, trabalhando para fazer reforço de estrutura aqui na chácara. E eu tive que mudar meu lugar de trabalho porque o pessoal está cavando lá fora, está fazendo barulho, já bateram na porta, ó, matamos escorpião. Então, eu tô no interior. Eu também não estou no ambiente normal com a minha fibra que funciona melhor em casa. Estou trabalhando com uma internet aqui, por isso, problema de conexão com a internet e a rádio. Tá? Então, pessoal, é assim, nós já trabalhamos juntos, vocês já me conhecem um pouquinho, né? Em sala de aula, normalmente, a gente tem a gente tem um nível de atenção maior porque você está interagindo o tempo todo. Né? Como nós trabalhamos à distância, agora, eu sei que num determinado momento o nível de atenção cai um pouquinho, né? Por quê? Porque a aula ela fica muito em cima de informações. Né? Não é como na sala de aula que de vez em quando a gente fala, pessoal aí no fundo, para de conversar, fica quieto, presta atenção em mim. Então, na sala de aula tem que estar interagindo todo. E o nível de atenção, ele perdura mais. Tá quando a gente está quer dizer, a gente consegue trabalhar mais conteúdo, porém o nível de atenção em determinado momento cai. Tá? Então, as nossas aulas vão acontecer toda feira de manhã, né? A gente começa às 8 horas. Hoje houve um atraso, vão atribuir esse atraso até a mim, né? Porque eu tinha colocado um link para vocês que não rolou, não deu certo. E aí nós tivemos que criar um novo link já em andamento. Tive que mandar para a Cláudia, ela mandou para a Nadine divulgou e a gente conseguiu começar a aula. Tá? Mas as nossas aulas vão ser toda quarta-feira. Tá? Nós vamos ter um período em que eu passo a informação para vocês, depois eu abro para tirar dúvidas, né? Abro para tirar dúvidas. Aí a gente comenta a respeito de um trabalho que será feito, ou vai comentar de um trabalho que nós já fizemos, né? Porque todos esses trabalhos que nós vamos fazer no decorrer das aulas, eles vão ajudar no entendimento. Tá? Uma pergunta para vocês. Aqui nas salas que nós temos 7º semestre e 5º semestre. Tem alguém do 5º aí no meio de vocês hoje? Será que não? Acho que não, acho que só tá o 6º hoje. Ah, tem 6º também? Porque para mim, Acho que é o 5º, não?
Lá no AVA aparece para mim 7º semestre e 5º semestre. Pode ser que Porque a gente é do sexto, professora. Oi? A gente é 6º semestre. Então tá meio misturado, porque para mim lá no AVA aparece 7º semestre e 5º semestre. Depois eu vou conversar com a Cláudia para ver isso, tá bom? Mas eu vejo com calma, tá bom? Então é isso, né? Vocês têm atividade no AVA, né? Que vocês têm que fazer, e tem atividade que eu vou passar para vocês. Hoje eu não vou passar nenhum, tá? Hoje eu não vou passar nenhum. Então, a gente vai trabalhar juntos até o final do semestre. Com a maioria de vocês, eu já trabalhei, então vocês conhecem mais ou menos o meu trabalho, tá ok? Alguma dúvida a respeito disso que eu falei? Depois eu quero falar um pouquinho de macroeconomia, mas alguma dúvida, pessoal? Não, tá certo. Não, tudo tranquilo. Não. Então, deixa eu falar um pouquinho de macroeconomia, gente. Olha só, uma pergunta para vocês. Vocês chegaram a ter aula de economia ou de microeconomia no curso de vocês? Sim, teve Tiveram ou não? Tivemos microeconomia com o senhor. Foi comigo mesmo, microeconomia? Sim. Tá bom, então. Tá, então, alguma coisa de economia nós já falamos, né? O que é que muda, né, quando nós falamos? Olha só, eu falei que o estudo de economia no mundo, não é no Brasil, né? O Brasil ele é adaptado à economia mundial, tá? Então, nós temos hoje o estudo da economia dentro do Brasil, nós temos o estudo de 2 grandes blocos, né? Então a gente diz o seguinte, olha, o Brasil trabalha a macroeconomia e o Brasil trabalha a microeconomia. A microeconomia, ela está muito ligada à questão da empresa, à questão do indivíduo, né? Quando eu falo de macroeconomia, eu estou falando de um grande bloco, né? Então, as decisões de governo, né? Porque nós temos, não importa quem seja o governante, tá? Nós temos uma política econômica. Essa política econômica, ela tem que chegar a todos os brasileiros. E quando nós falamos de macroeconomia, essa política econômica, ela tem que atingir todos os setores econômicos. Então é bem assim, olha, a necessidade, né, do governo federal fazer uma política macroeconômica. Como é que funciona isso? O governo federal ele vai trabalhar as taxas de juros. Para isso a gente tem o Copom via Banco Central, né, onde será definida a taxa Selic, né? O governo federal, através do Conselho Monetário Nacional, vai definir também de que forma que o crédito vai chegar a todos, tá? E ainda, através do governo federal, do Conselho Monetário Nacional, que depois a gente vai explicar no detalhe como funciona, vai fazer com que exista linhas maiores ou menores de crédito, taxas de juros para todos os setores. E quando a gente fala de setores, a gente está falando, por exemplo, do agronegócio, a gente está falando da indústria, a gente está falando da área de serviços, tá? Todas as áreas econômicas. Por isso, quando nós falamos de macroeconomia,
A macroeconomia ela é criada para que todos os setores da economia tenham, de certa forma, condições de desenvolvimento. Né? Então, por exemplo, quando o governo federal, através do BNDES, ele direciona linhas de crédito para a indústria, é natural que a indústria vai ter condição de se aparelhar melhor, comprar através de financiamento mais equipamentos, vai poder importar tecnologia, naturalmente vai poder contratar pessoas, vai pagar impostos. Essas pessoas trabalhando vão receber salários e vão comprar bens, né, através de um outro setor da economia chamado comércio, né, chamado comércio. Esse setor chamado comércio, ele também movimenta a economia do país. E quando o setor chamado comércio, o setor chamado indústria, o setor chamado agronegócio, ele se movimenta, ele gera riqueza, ele está movimentando também o setor bancário. Então, a macroeconomia, ela, através de políticas econômicas, ela vai fazer com que todos os setores econômicos, né, do nosso país possam se movimentar. Né? Diferente da microeconomia, em que nós olhamos para a microeconomia, nós entendemos a questão da empresa, a formação dos custos, né? Como que a empresa se movimenta, né? Como as pessoas se movimentam dentro da microeconomia. Na macroeconomia é diferente, a gente está falando de setores econômicos. A gente está falando que o agronegócio, que é um grande setor econômico, gera emprego, paga impostos, traz divisas para o país no momento que exporta bens, né, mercadorias para o exterior. Tá? Então, é um setor importante, mas ele funcionará a partir de políticas econômicas, que a gente vai entender depois como essas políticas devem funcionar. Tá? Então, é interessante, quando a gente olha para a macroeconomia, a gente consegue entender, né, como é que funciona a economia de um país. Né? A economia de um país. Quando o governo federal, ele por política, aí eu não estou falando das discussões de políticas de políticos, né? A gente está falando de políticas econômicas, muitas vezes, para desenvolver algumas regiões do país, né? Por exemplo, se a gente for falar, a gente tem o setor norte do nosso país, né? Onde nós temos muita riqueza mineral, onde nós temos muita riqueza vegetal, tá? Porém são grandes extensões de terra, onde há necessidade de recursos para desenvolvimento, né? Então, dentro de políticas macroeconômicas, o governo federal, por exemplo, pode usar o Banco do Nordeste, pode usar o Banco da Amazônia, para poder fomentar recursos para que aquelas regiões possam desenvolver. Né? Quando nós olhamos para a região sul e sudeste do país, onde estão instaladas a quantidade maior de empresas, então, havendo necessidade de políticas econômicas para se incentivar essa região do país, a sul e a sudeste, para que as indústrias possam ficar mais dinâmicas, empregar mais pessoas e produzir mais, uma política macroeconômica vai fazer com que isso possa acontecer. Há necessidade, por exemplo, que as pessoas tenham mais acesso a crédito. Para quê? Para poder consumir bens, que a gente fala bens duráveis. E aí entram linha branca, que a gente fala, né? Que hoje já não é tão branca assim, geladeira, máquina de lavar roupa,
micro-ondas e por aí afora. Tá? Então, são áreas e setores econômicos que se desenvolvem a partir de políticas macroeconômicas, né? Nós somos impactados por elas, nós pessoas, as empresas são impactadas por políticas macroeconômicas e o país pode se desenvolver através dessas políticas, né? Olha só, a gente está atravessando um momento muito ruim, né? Que não é muito diferente no mundo todo. Né? A pandemia pegou o mundo todo por igual. Por isso que a gente fala, olha, será que o Brasil vai ter condição de sair quando essa pandemia passar, né? Quando a gente tiver vacina e a pandemia passar, o Brasil ter desenvolvimento? Né? Porque o país vinha num momento de desenvolvimento, de geração de empregos, uma série de coisas. De repente, em função da pandemia, muitas coisas paralisaram. Né? O que aconteceu conosco aqui no Brasil, aconteceu no mundo todo, aconteceu na Europa, aconteceu com a própria China, com os Estados Unidos, com a Rússia. Então, aconteceu em muitos lugares do mundo. Então, vamos dizer que alguns países estavam mais preparados para isso, outros países não. Mas todos passaram pelo mesmo problema. Então, quando passar essa fase de pandemia, uma política macroeconômica terá que ser feita para que muitas áreas do país possam se movimentar novamente. Né? A gente está vivendo um momento, né, aqui no Brasil em que o governo federal tem disponibilizado recursos, por exemplo, para aqueles que tinham alguma atividade como autônomos e essa atividade cessou. Então, alguma ajuda está sendo direcionada lá do governo federal. Isso faz parte da macroeconomia. Isso é macroeconomia. Né? Quando o governo federal se posicionava dizendo o seguinte, olha, a pandemia é uma coisa séria, mas a economia não pode parar. Né? A economia não pode parar. Hoje, aqui no estado de São Paulo, a gente percebe um movimento nesse sentido, né? O comércio volta a abrir até num intervalo maior de tempo. Tá? Então, quando a pandemia passar, com toda certeza, linhas de crédito vão ser direcionadas para setores econômicos do nosso país para que isso possa novamente fazer com que o nosso país volte a crescer. Há necessidade. E quando isso acontece, chega diretamente a nós pessoas, né? Por quê? Empregos serão gerados, impostos serão pagos, o consumo acontece. Tudo isso é política macroeconômica. Por isso que é importante entender a macroeconomia, porque quando a gente entende a macroeconomia, a gente consegue entender o funcionamento econômico do nosso país. Né? Se a gente olhar para o Brasil, o Brasil é um país continental. Né? Nós temos um Oceano Atlântico que banha praticamente o nosso país como um todo. Né? Então, nós temos portos, né, em todos os estados brasileiros, nem em todos, né? Tem alguns estados, por exemplo, que não tem mar, como é o caso, por exemplo, do estado de Minas, por exemplo, que não tem porto, porque não tem mar. Né? Mas uma boa parte dos estados brasileiros tem portos, porque estão do lado do Oceano Atlântico. Né? Então, é um país continental, é um grande continente, com disparidades diferentes. Se nós olharmos para a região sul-sudeste, onde a indústria está mais presente. Se nós olharmos para o norte do país, a gente vai ver que as riquezas naturais estão mais presentes. Tá?
extensões muito grandes de terra. Se nós olharmos para o Nordeste brasileiro, onde já existe uma presença forte da indústria, né? No passado não, mas hoje já tem indústria muito forte no Nordeste, o turismo lá é muito forte, né? Então, na região centro-oeste do país, o agronegócio está muito presente. Então, é um país continental, né? Onde vários setores são mais fortes numa região, menos forte em outras, né? E quando a política macroeconômica é feita, ela tem por finalidade atender a todo o país, a todas as áreas do país, a todas as necessidades do país. Tá? É o que eu sempre falo. Nós não vivemos o nosso dia a dia pensando em país. Nós vivemos o nosso dia a dia no município onde nós vivemos. E a política macroeconômica chega até o nosso município, né? Chega até o nosso município. Então, nós vamos trabalhar a macroeconomia buscando levar todas essas informações para vocês, porque é muito importante. Qualquer administrador, não importa o negócio que ele vá conduzir como gestor, tá? Ele vai ter que ter esse tipo de entendimento, esse tipo de visão, né? Há umas 2 semanas atrás, eu participei de uma live, né? Essa live foi feita por alguns amigos de uma empresa de governança corporativa, né? Que trabalha muito com conselho de administração de empresas. E eu participei de uma live com o presidente da Embraer, né? Que é uma grande multinacional, a gente fala que é uma grande multinacional brasileira, porque a Embraer não está só aqui no Brasil, em São José dos Campos, ela está em Portugal e está em outros lugares do mundo também. E a Embraer, ela depende muito de políticas macroeconômicas no país. Então, nessa live, o presidente do Conselho de Administração falou dos projetos que a Embraer tem de longo prazo, né? E eu até lancei na hora uma pergunta para ele, que foi exatamente a respeito daquela fusão que iria acontecer entre a Boeing e a Embraer, e de última hora, pouco antes da pandemia, a Boeing abortou o processo, né? Parou o processo. Que é interessante, né? A gente fala, a visão de uma empresa, ela pode ser muito abrangente ou pode não ser tão abrangente assim. No caso da Boeing, por exemplo, ela, nos seus estudos de mercado, ela enxergou que haveria um grande baque econômico no mundo porque a pandemia estava começando. E nós aqui no Brasil ainda estávamos aqui em fevereiro, né? Na grande animação do carnaval, quando a gente já deveria estar se preparando para esse baque da pandemia, né? Então, o carnaval acontecendo no Rio de Janeiro, acontecendo em São Paulo, Salvador, praticamente no Brasil todo, né? Mas empresas internacionais já faziam lá os seus rastreamentos, sabiam que se atravessaria uma fase muito ruim, né? E a Boeing, num momento que antecedeu, né, a expansão lá da pandemia, ela preferiu não fazer essa fusão com a Embraer. Eu até perguntei, né, para o presidente lá do conselho, falei, escuta, mas se a Boeing bater novamente na porta de vocês, está aberto para negociação? Ele falou, olha, Paulo, não podemos falar nada disso a respeito, porque nós ainda estamos em tratativas. Quer dizer, amanhã ou depois, quando passar toda essa fase, e a Embraer, que fabrica jatos comerciais de pequeno porte, fabrica jatos executivos,
aeronaves com até 130, 150, 160 passageiros, na retomada desse setor, né, aéreo, ela vai ser muito beneficiada, porque quando se retomar a economia, esse setor aéreo aí é um setor que não vai poder deslanchar com grandes aeronaves de carga, vai ter que deslanchar com aeronaves menores. E dentro do projeto da Embraer, ela tem muito espaço para trabalhar, né? Então é isso, gente. O nosso entendimento de macroeconomia vai nos ajudar a entender o funcionamento, né, de toda essa máquina econômica que movimenta o mundo, tá bom? E é bem assim, política macroeconômica, ela emana, né, ela parte do governo federal. Não importa quem seja o mandatário do país, o presidente, né? O governo que estiver vigente terá que fazer políticas econômicas, né, e normalmente macroeconômicas, que possam movimentar os diversos setores do nosso país. Tá? Então, pode ser hoje Bolsonaro, pode ser outro presidente amanhã, não importa qual. Não importa qual linha ideológica tenha, tem que fazer política macroeconômica para que o país possa se desenvolver, crescer, gerar emprego, pagar impostos, né? Porque é uma máquina que funciona, né? O governo federal ele cria linha de crédito que atende à indústria. A indústria compra tecnologia, compra máquinas, né? Contrata pessoas. Essas pessoas consomem onde? Em outro setor econômico, chamado comércio. Esse setor econômico, chamado comércio, também contrata pessoas que consomem no próprio comércio. O comércio paga impostos, assim como a indústria também paga impostos. Esses recursos de impostos vão para o governo federal. Eles terão que ser transformados em serviços que vão voltar para a sociedade. É o funcionamento de toda uma engrenagem, né? Então, a macroeconomia ela é importante por isso. É uma grande engrenagem funcionando que, de forma dinâmica, vai fazer com que todos nós possamos participar da economia. Nós, pessoas, indústrias, comércio, agronegócio, área de serviços, setor bancário, não importa. Todas as áreas do país, em virtude de políticas macroeconômicas, vão atuar dentro de uma sinergia de que todos possam participar. Tá bom? Então, agora, eu falei um pouquinho sem entrar diretamente no assunto, né? A partir da semana que vem, a gente vai pegar o primeiro item lá e já vai começar a trabalhar com ele. Então, aí, pessoal, eu abro um pouquinho para vocês. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone, fiquem à vontade, podem perguntar um pouquinho, tá bom? De tudo que nós falamos e também do modelo que nós vamos adotar para trabalhar. Tá bom? Fiquem à vontade, que agora eu quero ouvi-los um pouquinho. Vamos lá, gente. Professor, né, dessas políticas que você estava falando, de macroeconomia e tal, o auxílio emergencial se enquadra como uma política macroeconômica? Ele se enquadra assim. Sabe por quê? No momento que o governo federal ele tira dinheiro do cofre dele, né, lá do Tesouro Nacional, e ele entrega na mão da população, a ideia é essa, né? Chega na mão das pessoas. As pessoas vão fazer o que com esse recurso? Vão consumir. No momento que elas estiverem consumindo, elas estão alimentando algum setor econômico, né? Porque é bem assim, você vai no comércio, por exemplo, e compra arroz, feijão, farinha, aquela coisa toda que a gente vê em casa, tá? Você está alimentando a indústria que produziu aquilo. A mesma indústria que comprou
lá do agronegócio. Então, tem a ver com macroeconomia, sim. Tá? É lógico, a gente olha para o lado, está olhando para o lado social também, né? As pessoas que naquele momento precisaram daquele recurso estão recebendo. É o lado social que o governo está fazendo. Porém, é uma visão macroeconômica para fazer com que o país também não fique estagnado de uma vez. Entendi. Obrigado. Vamos lá, gente. Mais alguém para perguntar? Estamos em 18 na sala, hein? 18 colegas. Ninguém mais quer perguntar? Professor, Fala, Diana. deixa eu só te fazer uma pergunta. Referente às aulas e tudo mais que a gente vai assistir, que é pelos vídeos, o senhor consegue disponibilizar a aula no AVA, caso alguém precise assistir, ou caso no dia eu não consiga assistir, você vai disponibilizar essa aula? Olha só. A aula de hoje, por exemplo, né? Ela está sendo gravada no modelo antigo do Teams, né? Eu vou baixar essa aula, né? A Microsoft manda para mim, eu baixo essa aula, eu salvo ela no meu computador, eu vou subir essa aula lá para o YouTube, né? Aí eu baixo essa aula do YouTube, transformo num link e coloco lá no AVA, tá? A faculdade criou um modelo aí, onde tudo isso vai ser feito de forma contínua. Então é bem assim, as aulas que a gente fizer, elas serão disponibilizadas lá no AVA para vocês. A ideia é essa. Então, perdeu a aula no dia, ela está lá no AVA. Tá? A questão da frequência, por exemplo, né? Eu sei que eu tenho 18 pessoas hoje em sala de aula. Se eu olhar, eu posso ver, olha, a Beatriz está, a Bianca está, a Daiane está, Diana está, Francisco está, Gessi está, Guilherme. Eu sei todo mundo que está na aula, tá? Mas eu não vou pegar o nome de vocês aqui e vou lançar lá na frequência a ausência, por exemplo. Tá? Eu não vou fazer esse tipo de controle. Eu não sei se a faculdade, dentro desse modelo que eles criaram aí, que eles dizem que é mais dinâmico, né? Onde o link da aula já está pronto, onde a aula, depois de acontecido, no momento que a gente começar a fazer, acho que o professor não vai precisar dar o comando para gravar, automaticamente ela vai gravar, e automaticamente esse link vai ser levado para o AVA. Então vai estar tudo lá, tranquilo. Tá? Porque eu sei, aula de manhã, o que acontece? Muitos de vocês estão em home office, vão trabalhar em casa. Muitos terão que sair para trabalhar. E, de repente, a aula nem terminou e tem gente que já está saindo correndo para trabalhar. Eu sei como acontece. Eu sei que tem gente que trabalha à noite, por isso estuda de manhã e depois vai entrar um pouquinho mais atrasado na aula. A aula vai estar disponível lá no AVA para vocês. Fiquem tranquilos. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Ninguém mais quer perguntar? Vamos lá, gente. Fiquem à vontade, tá? Para perguntar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, o que eu tinha de informação para passar para você hoje, eu passei. Eu entrei um pouquinho no assunto, só para a gente ter uma ideia do que a gente vai trabalhar, tá bom? Aqueles que quiserem deixar a sala, pode ficar à vontade, podem deixar, tá? Se tiver a fazeres para cuidar, podem cuidar. Eu permaneço online. Enquanto tiver
alguém em sala de aula, eu estou gravando. Na hora que não tiver ninguém, eu paro de gravar e permaneço online. Tá bom? Mudou um pouquinho o nosso modelo de ensino, porque anteriormente a gente tinha aula de 3 horas, a aula agora ela vai diminuir, acho que um pouquinho. E eu também, eu não levo a fundo essa questão do horário, porque eu preparo uma aula e eu vou procurar desenvolver essa aula dentro de um nível de atenção de vocês, entendeu? Então, eu procuro fazer, se são 2 aulas, vou procurar levar essas 2 aulas até o final, tá? Completas, tá? Mas o importante para mim é o conteúdo que a gente vai trabalhar e o entendimento dele, né? Por isso, nós vamos trabalhar assim, nós começamos a aula com conteúdo e depois nós passamos, né, para discussão e tirar dúvida, tá bom? E é natural. Quando eu pedir um trabalho para vocês, por exemplo, eu vou buscar algum acontecimento macroeconômico de momento atual para que a gente possa trabalhar, tá bom? Então é assim que nós vamos fazer. Então estou aberto a perguntas, aqueles que quiserem deixar a sala, né? Porque tem algum trabalho a fazer, fiquem à vontade, tá? Eu estou aqui agora para responder para vocês. Professor, bom dia. Eu não estou tendo acesso ao AVA, não sei o que aconteceu na faculdade, mas eu gostaria de saber se passasse algum trabalho, se o senhor pode passar aqui. Eu pedi para a líder do grupo para mandar para quem não está tendo acesso ao AVA, porque eu não sei o que aconteceu, eu não estou tendo acesso ao AVA. Então, nós vamos fazer o Nem seguinte. grade de horário. Eu vou disponibilizar no AVA e vou aguardar que a Nadine, por exemplo, que é a representante, ela mande o e-mail, eu mando para ela também. Então, a gente usa o AVA e usa também o e-mail institucional para isso. Fica tranquila que chega para todo mundo. Tá Obrigada. Bom? Nada. Mais uma coisa. Nessa matéria a gente vai mexer com cálculo matemático? Fazer alguma coisa com relação à matemática? Olha, a ideia, né, não é aprofundar muito nisso, não, né? Não é aprofundar muito nessa parte de cálculo matemático. A microeconomia, ela tem um pouquinho mais, porque a microeconomia tem cálculo de custos, alguma coisa. A macroeconomia, ela é mais, ela não está muito ligada a cálculo, não. Tá? O curso de vocês é administração, né? Por exemplo, eu sou formado em economia. Então, quando eu estudei economia, a economia ela tem uma infinidade de ferramentas para poder quantificar as coisas, né? Por exemplo, a economia depende muito de dados estatísticos. Então, a gente trabalha com o ramo da economia chamado econometria, quer dizer, medir estatisticamente a economia. Tá? Quando a gente trabalha com a microeconomia, por exemplo, há necessidade de se calcular os custos da empresa, que são um pouco diferentes dos custos contábeis, né? Mas vai mais no cálculo. A macroeconomia não tem tanto aprofundamento de cálculo assim, não. Tá bom?
Obrigada, professor, pela breve aula de hoje. Eu já vou indo, tá bom? Bom dia para o senhor. Bom dia para você. Obrigada. Oi, Beatriz, você está entrando na sala agora. O pessoal, inclusive, já está saindo, tá? Mas fica à vontade, eu estou com o microfone aberto, estou com a imagem aberta. Pode conversar comigo, tá? Se você quiser permanecer um pouquinho, eu já falo um pouquinho daquilo que a gente falou hoje para você, tá bom? Maria Danila, você é da turma ou não? Ou alguém está usando o teu equipamento para poder entrar na aula?
Ainda tem um aluno na sala que também não falou nada. Vamos ver que está praticamente acabado. Oi? Está dormindo lá na cama, lá no quarto.